Salve, salve galera, tudo na paz de todo mundo? Professor Flávio Bueno na área, tô aqui para bater um papo com vocês sobre a farsa da máquina de guerra. 20 anos da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, né? Essa que é uma efeméride das mais importantes deste ano, né? Este que talvez seja um dos mais surreais eventos geopolíticos, sobretudo do século XXI. E para bater esse papo, para entender um pouco de tudo isso, a gente vai fazer algumas análises de eventos, de elementos históricos que são importantes para a gente compreender o Iraque de ontem, de 2003 e o Iraque de 20 anos depois, de 2023. Então vem comigo, se liga e vem, vambora, valeu! Se liga, olha só, moçada. Pra gente bater esse papo, a gente trocar essa ideia, a gente precisa compreender alguns pilares importantes. Como diria o Rapa na voz também do Derek Green de Sepultura, né? Ninguém regula a América. E é um pouco disso que a gente vai observar quando a gente bate um papo sobre esse conflito tão importante chamado, né, de invasão ao Iraque. E aí o primeiro ponto é conceitual, né? Não é uma guerra em 2003. É uma invasão, afinal de contas, não houve jamais, em nenhum momento, uma declaração de guerra do Iraque para com os Estados Unidos. Né? Então, guerra é um conflito deliberado entre duas ou mais o que nações. Então, não é o caso. Então, o termo correto conceitualmente que você deve compreender e aplicar é o termo invasão. E essa invasão ela é norteada de preceitos históricos que são interessantes da gente analisar. Eu não vou lá no início do século XIX, do início do século XIX, com a ascensão ali de um sunitismo wahhabista na Península Arábica. A gente vai um pouco mais à frente, justamente quando a gente tem a dissolução do Império Turco-Otomano, né? Ali em 1921, 1922, e aí a gente tem os britânicos e franceses dividindo um pouco das terras do Oriente Médio. E o Iraque, a antiga Mesopotâmia, o Irã, a antiga Pérsia, né, foram uma dessas áreas que tinham influência britânica bastante significativa e, consequentemente, acabaram sendo meio que uma zona de controle geopolítico bastante significativo para a Inglaterra. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, há um enfraquecimento, evidentemente, das potências europeias, mas há uma ascensão ali de novas narrativas de controle. E, claro, evidentemente, principalmente no Irã, os Estados Unidos passam a ter muita força, sobretudo com a ascensão dos Shahs. Né? Houve ali um surto nacionalista com Mohammad Mossadegh em 1953, logo refutado pelos Estados Unidos, porque ele tinha uma ideia de nacionalização do petróleo, e isso logo foi o que de fato contraposto pelos norte-americanos. Né? E aí na década de 70, quando a gente começa a ter o ponto mais áureo, né, dos conflitos entre árabes e israelenses, a crise do petróleo, em que logo depois a Revolução Iraniana, os Estados Unidos decidem, sobretudo a partir do governo Jimmy Carter, a intervir de maneira mais significativa na região. Né? Ou intervém promovendo golpes de Estado, ou intervém promovendo ações militares, ou também pode fazer através de que bancando grupos rebeldes ou bancando milícias. Acontece no Afeganistão com o desenvolvimento ali do Talibã, o apoio aos Mogahegues e logo na sequência o apoio às milícias que deram origem à Al-Qaeda, né? O Irã, pós-revolução, tenta romper com essa estrutura do American Way of Life, né? E rompe com os Estados Unidos. Inclusive, você tem invasão da embaixada norte-americana, a ascensão dos ayatollahs e a formação de uma teocracia. Só que os Estados Unidos, não temendo perder influência, sobretudo na produção de petróleo ali do Golfo Pérsico, passa a incentivar grupos rebeldes, sobretudo contra o Irã. O Irã vira o principal inimigo norte-americano na região. E um dos países que os Estados Unidos investem em governos autoritários, né, é justamente o Iraque, que em 1978 observa a ascensão do Saddam Hussein, um militar sunita, né, que foi vice-presidente num país xiita, né, e esse militar assume a presidência com forte apoio norte-americano. E aí os Estados Unidos desenvolvem ali aquilo que nós chamamos de uma proxy war.
né? O que é uma proxy war? Né? Uma guerra por procuração, uma guerra terceirizada. E essa guerra se chama Guerra Irã-Iraque, né? Em nome, talvez, na justificativa apresentada pelo Saddam Hussein de ampliação de territórios que escoavam ou que permitiam escoamento para o Golfo Pérsico, né? Alguns lugares, inclusive, pertencentes ao Irã, mas uma guerra que gerou mais de 1 milhão de mortos, durou 8 anos e trouxe consequências muito ruins para os dois países. O Iraque foi talvez o menos prejudicado, até porque recebeu incentivo dos Estados Unidos, sobretudo do governo do Ronald Reagan. E aí não há, como a gente sempre brinca, não há coincidência em geopolítica, não é coincidência histórica. O vice-presidente dos Estados Unidos, à época, era um cara chamado George H.W. Bush, né? Ou conhecido também como Bush pai. Né? E o Bush pai, vice-presidente, né, incentivou muito o Iraque contra o Irã. Só que o que acontece? No início da década de 90, né, a União Soviética já muito enfraquecida, etc, etc, a política expansionista do Saddam Hussein ganha outros ares. Né? E aí eles tentam invadir uma região chamada de Kuwait, né? A frase do Saddam Hussein, inclusive, é muito interessante nesse sentido, né? Para eles, o Kuwait era uma invenção britânica no Oriente Médio. Aquilo ali não existia, não existia uma etnia Kuwait, né? Ali são vários países, né? Emirados Árabes, são elites que foram colocados no poder, né, para beneficiar com a produção de petróleo britânicos, norte-americanos e afins. Só que daí tem um detalhe muito importante. O principal aliado da Arábia do Kuwait era a Arábia Saudita, um parceiro histórico dos Estados Unidos, a ditadura sanguinária do Mohammed bin Salman, que viu ali o seu parceiro, né, sofrendo com várias ações militares. O Saddam Hussein, fortemente militarizado pelo próprio Estados Unidos, né? E aí decide entrar para combater o Iraque. O Iraque promove uma contra-resposta ali em 90, 91, bastante significativa contra a Arábia Saudita. E essas ações fizeram com que a Arábia Saudita pedisse socorro. E aí o Mohammed bin Salman solicita socorro para quem? Para os Estados Unidos. E entre o parceiro da década de 80 e o maior produtor de petróleo no mundo, ou naquele momento, principalmente no Oriente Médio, a maior reserva de petróleo descoberta até aquele momento no planeta Terra, os Estados Unidos ficou evidentemente com quem tinha muito petróleo, né, ou quem tinha mais petróleo do que o Iraque, né, e promove uma série de ações contra o Saddam Hussein, aliado de outrora, né, e essa ação, inclusive, é a maior ação aérea da nossa história pós Segunda Guerra Mundial. É uma ação chamada Tempestade no Deserto, fortemente apoiada inclusive pela mídia ocidental, pelos países da comunidade ocidental e etc, etc. É claro que aí você cria aí uma inimizade. Bush, que promove essa ação, já era presidente dos Estados Unidos, né? E considera o Saddam Hussein um mal que precisava ser combatido e aquela onda toda. Então, vejam, o inimigo de ontem é o meu amigo de hoje, o meu amigo de ontem é meu inimigo de hoje. Ou seja, vira uma zona, vira uma treta absurdamente homérica, né? E aí, cara, o Iraque rapidamente destruído, tá certo? Rapidamente mesmo destruído, né? Vira um inimigo dos Estados Unidos, mas não tem condições de contrapor. Saddam Hussein se mantém no poder, mas o Iraque, de fato, recua e não invade o Kuwait, não bombardeia usinas, por exemplo, na Arábia Saudita e afins. A partir disso, nós temos um ponto que eu acho que é super importante e que a gente precisa também destacar. Cara, essa é a primeira guerra transmitida ao vivo na nossa história, né? Só que ela é transmitida ao vivo a partir de uma análise fundamentalmente norte-americana da guerra, né? Porque cria-se uma agência de notícia ligada às Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, eu lembro do Pedro Bial, ele estava vendendo a guerra como se fosse a Guerra do Golfo, né? Como se fosse um evento necessário para que o mundo encontrasse a paz. Bom, anos depois, por conta dessa guerra, inclusive, né, aquele cara que antes tinha, que tinha sido apoiado pelos Estados Unidos como milícia contra a União Soviética lá no Afeganistão, um cara chamado Osama Bin Laden, saudita, que já morava na Arábia Saudita naquele momento, questiona, né, o Mohammed bin Salman, o rei da Arábia Saudita, e o próprio Bush dizendo o seguinte: olha só, o Saddam é um problema nosso.
sunita como Bin Laden, né? Saddam é um problema nosso. Então a gente tem que ter a capacidade de resolver os nossos problemas. A gente não precisa dos Estados Unidos. E em função dessa contraposição, ele é expulso da Arábia Saudita, vai para o Sudão e lá se junta com outras grandes mentes do Islã radical. E aí se fortalece uma instituição que nasceu ainda na década de 80 chamada Al-Qaeda, a base. Eu brinco chamando de a Rinodê do terrorismo, porque funciona como uma pirâmide, né? A Al-Qaeda congrega ali uma série de organizações e de grupos terroristas, tá certo? E aí ele passa a ter como alvo fundamentalmente quem? Evidentemente, os Estados Unidos da América, né? Começa uma série de ações, bombardeio na Embaixada do Quênia, bombardeio na Embaixada dos Estados Unidos no Quênia, na Tanzânia, o SCO é afundado, e até o 11 de setembro. Quando vem o 11 de setembro, aí a gente vai ter um lance muito importante chamado de globalização do terrorismo. O terrorismo, ele ganha uma outra conotação, né? O terrorismo era muito provinciano até aquele momento, e agora ele passa a ser algo que, moçada, globalizado. E aí você tem um detalhe que eu acho que é super importante da gente destacar, da gente enumerar, da gente fundamentar, né? Os Estados Unidos, evidentemente, têm a prerrogativa da contraposição. Promover um ataque contra os Estados Unidos, agora eu posso responder esse ataque. E no mesmo ano de 2001, depois do 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos invadem o Afeganistão. E a invasão também, tá certo? Em busca de combater a Al-Qaeda, o terrorismo e Osama Bin Laden. Até aí com justificativa e com apoio internacional por conta de ter sido antes, de alguma forma, atacado. Só que em 2000, a partir desse momento, inaugura-se um modelo geopolítico, uma doutrina norte-americana chamada doutrina Bush, que tinha alguns pilares importantes, né? Ou vocês estão comigo, ou vocês estão contra os Estados Unidos, né? A mobilização da economia em torno da guerra. Isso lá na frente vai gerar uma série de problemas econômicos, inclusive para os próprios Estados Unidos, crise de 2008 e afins, tá? Além disso, eu promovo ali, em nome da OTAN, em nome dessa coalizão, uma série de ataques preventivos, né? Tanto é que tem um cara que era chamado de o Poodle do Bush. Só que esse cara era o Bush filho, não era mais o Bush pai, né? George W. Bush, que foi eleito em 2000 com a eleição extremamente questionável, duvidosa e etc, etc, né? E o Poodle do Bush filho era o Tony Blair, primeiro-ministro do Reino Unido. Então, Tony Blair e Bush começaram a provocar uma série de ações no Oriente Médio. E uma delas, em 2003, marca a chamada invasão ao Iraque. Qual era a justificativa? Por isso que a gente está brincando e chamando de a Guerra da Farsa. Qual era a justificativa do Bush filho para invadir o Iraque? Primeiro, que o Iraque tinha armas de destruição em massa, né? O Buscani, né? O José Maurício Buscani, um dos maiores diplomatas da história do Brasil, presidia a organização da ONU responsável pela prospecção de armas, né? E combate às armas químicas, não identificou, a ONU não identificou sequer uma arma, tá certo? Depois, dizia que o Iraque apoiava a Al-Qaeda, coisa que nunca se confirmou, né? E por fim, os Estados Unidos prometia levar o Iraque no rumo à democracia, coisa que também nunca aconteceu. Foram 20 anos, já fazem 20 anos dessa ocupação, foram anos que produziu uma série de atentados contra a humanidade, né? Tem cenas do exército norte-americano brincando de tiro ao alvo com crianças, idosos, né? De helicópteros dos Estados Unidos, tem isso tudo filmado. Tem um documentário muito legal chamado Fahrenheit 11 de setembro, que vale muito a pena assistir, né? Que fala um pouco sobre esse processo, né? E aí você tem um detalhe que eu acho que é super importante da gente destacar, né? Claro, que o objetivo ali não era só comandar, levar a paz ao Iraque, até porque você quer levar a paz ao Iraque, é aliado da Arábia Saudita, não faz muito sentido, né? Mas tem alguns detalhes que eu acho que são super importantes da gente compreender, né? O Iraque ali naquele momento era um dos 5 maiores produtores de petróleo do planeta Terra, né? O Saddam Hussein ainda estava no poder, aliás, Saddam Hussein que foi capturado e morto com a transmissão ao vivo, ele foi enforcado ao vivo, transmitido pela CNN, né? Vejam, um chefe de Estado que não foi julgado, né? E essa invasão produziu dois fenômenos muito ruins
Primeiro, uma centena de milhares de mortos iraquianos e com um número muito grande de soldados norte-americanos mortos, o que gerou pressão interna dos Estados Unidos para a saída feita pelo Obama já, a retirada das tropas norte-americanas do Iraque. E gerou um estado de ruína, né? A gente chama de failed states, ou seja, o estado falido, failed states, né? O estado falido, né? O Iraque é um estado absolutamente falido, tanto é tão falido que houve espaço para a ascensão de novos grupos rebeldes naquela região, um deles o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, né, aproveitando ali o vácuo de poder, a falta de Estado naquela região. O Iraque não voltou a ser uma democracia, virou um espaço de conflitos absurdamente gigantesco. O ISIS, né, que depois virou somente Estado Islâmico, com o desejo de fazer um califato, né, aproveitou aquele espaço, né, de alto grau de situação caótica mesmo para consolidar as suas ações, né, um islamismo também muito radical que assustou o mundo ali na década de 10, no início da década de 10, do século já 21, né? E isso acabou fortalecendo, um tiro que saiu pela culatra, né? Acabou fortalecendo o seu arqui-inimigo no Oriente Médio, que é o Irã. O Irã vai voltar a ter força, inclusive força de influência no Estado iraquiano, ao ponto, inclusive, dos Estados Unidos, já no governo do Trump, ter que fazer uma ação militar para matar o maior líder e o mais importante e carismático líder militar do Irã, o Qassem Soleimani. Antes da pandemia, em 2020, ele foi assassinado em Bagdá por um ataque a drone, o que vai gerar uma série, ou que pode gerar uma série de conflitos ainda no futuro em função disso. E aí a gente corrobora aquela tese de que não havia necessidade, foram gastos algo em torno de 4,5 trilhões de dólares do dinheiro público norte-americano para financiar esse conflito, né? O número de soldados americanos mortos gigantesco, o número de civis mortos no Iraque também absurdo, num conflito que os Estados Unidos promoveu contra um país que nunca declarou guerra aos Estados Unidos, que nunca atacou os Estados Unidos, ou seja, algo que de fato produziu muito mais terror, pânico e que queima de alguma forma o filme, ou historicamente, o filme de intervenções produzidas pelos Estados Unidos. Há um ponto importante, do ponto de vista conceitual, o Brasil foi favorável à invasão do Afeganistão, mas o Brasil foi um dos países que votou contra a entrada dos Estados Unidos, a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Lembrando que o Brasil era membro, nesse momento, um membro provisório do Conselho de Segurança, tá? Mas há um ponto importante: houve veto do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Rússia, China e França, à época, apoiadas, angariadas pela estrutura de análise da ONU, foram terminantemente contra a invasão, e os Estados Unidos, mesmo assim, o que não respeita e invade o Iraque, promovendo essa grande destruição. Até hoje nós temos gravíssimas consequências no país e também na economia, na política norte-americana, em função disso, porque esses gastos militares foram elevados, um fortalecimento de uma indústria bélica nos Estados Unidos também bastante significativa, né? Mas que fez com que o Estado deixasse de olhar de maneira mais ampla para outros setores da sociedade norte-americana, permitindo assim que uma crise, como a crise do mercado imobiliário norte-americano, acontecesse debaixo das suas barbas, né? O que gerou aí talvez aquela que é considerada pelos geógrafos, pelo menos como eu, né, a maior crise econômica da história da humanidade, né? Inclusive maior do que 29, porque ela é muito mais global. Então, são sobre isso que a gente retrata após 20 anos desse conflito, que nada mais é do que, moçada, um conflito estruturado, pensado, idealizado na base da farsa. Por isso que a gente chama de a invasão da farsa, ou a farsa da invasão. Quando os Estados Unidos tentam levar a democracia para alguém, na verdade, os Estados Unidos não está querendo levar a democracia, está querendo levar o quê? A sua estrutura de dominação. E o Iraque, nesse caso, foi apenas mais uma vítima dessa proxy war, desse conflito de interesses que os Estados Unidos tenta produzir em nome
da hegemonia. E como a gente estava na nova ordem mundial, onde a gente tem um sistema unimultipolar, naquele momento, mesmo o Conselho de Segurança vetando, não existia força para impedir a ação norte-americana. E é muito por isso que, para muitos analistas da geopolítica, o pior presidente da história dos Estados Unidos, em termos internacionais, por incrível que pareça, é o George W. Bush. Aliás, eu brincaria chamando de esses gêmeos grudados, né, siameses, né? George W. Bush pai, George W. Bush filho, produziram muita dor, muito sangue, muita morte no planeta Terra, principalmente no Oriente Médio. Pode crer? Então é isso. Esse foi um bate-papo, mais um bate-papo sobre esse evento que é tão importante para a nossa história. Isso vai virar também podcast, então eu peço para que vocês sigam meu canal, né? Sigam lá no meu podcast O Mundo em Desordem, lá no Spotify, ou seja, em todas as plataformas de áudio. E me segue aqui no Instagram também, @FlávioBueno13. Vem trocar uma ideia, faça a sua sugestão para a gente bater esse papo sensacional sobre guerra do Iraque. Então aguardo vocês. Muito obrigado para todo mundo. Fiquem na paz e vamos nessa. Geopolítica ever. Pode crer, moçada. Pra sempre. Então vamos embora. Um beijo no coração de todo mundo. Salve, salve. Flávio Bueno na área. Valeu, moçada. Fiquem bem. Fui. Valeu.